incrível dia! Sejam bem-vindos aqui no nosso papo de empreendedor de hoje. Receberemos o Serginho e com certeza vocês vão se surpreender com a história dele que montou da empresa júnior da faculdade. O dia que ele me contou essa história, eu fiquei assim realmente surpreendida. Quem está aqui me segue há mais tempo sabe que eu dei aula de matemática há 20 anos e tocou no meu coração a história do Sérgio. O Sérgio já chegou dele ter montado dentro da empresa júnior a faculdade. A faculdade não, né, Sérgio? A empresa. Incrível dia para você. Isso. Bom dia, Grazi. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui na nossa Casa Inspiração. Estou contando que o dia que você me Sim, contou a sua história, que a sua empresa você montou dentro da faculdade, isso me tocou muito o coração, porque eu dei aula de matemática há 20 anos, né, Serginho? Então, é, saber que ali um jovem montou a sua empresa, até o nome. Bom, ele vai contar, vou deixar o Sérgio contar. Seja bem-vindo, sim. Sérgio, aqui. Oi, eu que agradeço aí por estar participando do InspiraCast. Isso mesmo, Grazi. A minha empresa, na verdade, ela começou a ser idealizada dentro da faculdade, né? Eu fiz engenharia civil na Unesp de Ilha Solteira, né? E eu lembro que na época tinha essa oportunidade da gente estar ingressando na empresa júnior lá. Eles tinham, né? A empresa júnior, ela estava praticamente se iniciando, né? Era muito recente, mas tinha um processo seletivo, né? Para quem quisesse entrar, né? Participar da empresa mesmo, né? Ela é uma empresa própria, tinha CNPJ, é uma empresa comum, só que sem fins lucrativos, né? E o lucro da empresa júnior ela era reinvertida para dentro da empresa para a gente se atualizar, a gente investia o dinheiro que era recebido, né, dentro da empresa mesmo, né, e aí eu fiz o processo seletivo, eu consegui passar, e aí eu fiz parte da empresa e eu era diretor de projetos, né, e aí eu fiquei, era assim, era rotativo, né? Então você ficava um tempo lá e depois você saía para dar oportunidade para outro aluno e o professor ele ficava orientando, né? Ele que assinava as RTs, né? A parte de responsabilidade, né? Ele que assinava, que ele tinha o CREA já, né? A gente ainda não tinha, né? Que eu não tinha se formado. E aí a gente fazia esse trabalho, a gente trabalhava para outras empresas, para pessoa física, aparecia vários projetos, né, de construção. Então a gente atuava como empresa mesmo, mas empresa júnior. Qual que era a vantagem? Era um valor menor, né? Então a gente conseguia cobrar um valor menor, mas com a qualidade a nível alto, né? Por ser o professor que está ali, né? Nos ajudando, nos orientando. E aí a partir daí, eu comecei a me interessar muito pelo empreendedorismo, né? Porque Mas é, você é começou a na empresa. prática. Você tinha quantos anos, Serginho, aí? Você estava Ah, em que ano da faculdade? eu estava no terceiro ano, praticamente, né? Tinha ido do segundo para o terceiro ano de Você faculdade, não né? morava em Então, Ilha Solteira, você foi morar não, lá sozinho. não, eu fui lá, né? Eu morava no Ah, alojamento da Unesp, né? você Então morava no eu alojamento também, Serginho? Que legal. morava no alojamento da Unesp, e aí eu tinha um amigo meu que ele fazia parte dessa empresa júnior, e aí ele falou, tá, por que você não entra? É legal, eu estou aprendendo muito a engenharia na prática, porque na verdade a engenharia ou qualquer outra profissão é a teoria, né? Você aprende muita teoria, então você sai da faculdade Saber. assim, assim, meio cru, né? Com a teoria na cabeça, mas sem a prática. A gente vai aprender a prática praticamente nos estágios, né? E a empresa Júnior deu uma oportunidade muito grande para a gente já sair de lá com uma bagagem boa com relação a empreender, a você sair de lá e montar uma empresa e começar a trabalhar como CNPJ, entendeu? Hum,
Você E aí a tava. empresa, daí que saiu o nome da minha empresa, né? Eu tinha Coengisa, quer dizer, o Co é de construção, Eng de engenharia e o ISA é Ilha Solteira abreviada, né? Então então eu tinha esse nome na cabeça, né? Então eu saí da faculdade, montei a empresa já com esse nome fantasia na cabeça. E aí ficou até hoje, tá? Esse nome, né? Muita gente pergunta por que que é o Coengisa, né? E aí é por esse motivo aí, né? Eu fui fazendo esse jogo de sílabas aí e ficou Coengisa. Gente, é incrível essa história. Você sabe, Serginho, que É, quando eu dava aula de matemática, eu via que o aluno tinha algum problema que ele não passava, que era alguma. Ele era muito bom, mas na hora que chegava no vestibular, ele não ia bem. E foi quando eu montei um canal no YouTube, comecei a olhar diferente. E eu fico muito feliz quando eu vejo, né, que um jovem, porque você tinha 21 anos, você falou? é, 20? uns 20. 20, 21, né? 21. Ali dentro da faculdade, montou uma empresa. O dia que você me contou, e eu perguntei, acho que foi o nome mesmo que eu perguntei, por que que era Coengis, e vocês foram explicar, né? Sim. É, Construção, Engenharia Ilha e Ilha Solteira. Solteira. E hoje tem É uma quantos? homenagem, né? Uma homenagem à faculdade. Porque foi ali que eu comecei, né, praticamente, assim. Foi um embrião, né? Então eu fiz essa homenagem à faculdade porque tudo que eu sou hoje, tecnicamente falando, e na questão de você fazer a gestão da empresa, você estar tá à frente da empresa, você organizar e você. Isso daí veio muito assim desse embrião, desse passo inicial que foi a empresa Júnior. Ô, Serginho, quantos anos tem a Coengisa hoje? Com a Ingisa hoje, eu me formei em 2001, né? 2001, vai para 23 anos, né? Nossa, e você saiu da faculdade com o teu CNPJ montado. Então, foi ali dentro da empresa É, Júnior que você montou mesmo a empresa. Você chegou a eu abrir o saí, CNPJ da é, Coengisa. eu saí da faculdade, já montei um escritório, né? E aí eu já procurei um contador, ele já montou, né, a empresa, né? Fez a documentação, tudo certinho. E aí o que que a gente era uma empresa de engenharia e construção. Então, além da construção civil, também a gente fazia projetos, né? Fazia projeto estrutural, cálculo estrutural, hidráulico, elétrico, projeto para corpo de bombeiro. A gente fazia para terceiros, né? Para outras construtoras e também a gente fazia para nós mesmos, para executar a obra a gente precisava, né? Desses projetos. Então, a gente começou então fazendo isso, licenciamento ambiental, a CETESB, em 2002 a gente começou a pegar construção de postos de combustíveis, né? Então precisava também aprender essa parte de licenciamento ambiental que para mim era novo. Então eu consegui esse aprendizado também, né? Então a gente está sempre estudando, sempre fazendo cursos, se atualizando. Eu fiz engenharia de segurança do trabalho também, sou engenheiro de segurança do trabalho. E eu fiz mestrado também na área de estruturas, de concreto armado também. Eu sou mestre, né? Eu cheguei a dar aula por um tempo, né? Mas aí eu não estava dando tempo, né? Tinha que dar aula à noite e trabalhar de dia. Então ficou meio pesado, né? Então aí eu peguei e já fiquei só com a empresa mesmo. Ô, Sérgio, o tema da nossa live hoje é empreendedorismo, né, na engenharia, né, desde a faculdade. Sim, Conta pra gente, Sérgio, que foi que startou? Porque na tua família, você vem de uma família que não tem empreendedores, é isso? não tem. Quem que É, foi que te startou lá dentro da empresa Júnior? Teve algum professor, teve algum momento que você falou, nossa, eu gosto disso? Você acha que tem. Você lembra de alguns pontos aqui? Que falas que te ajudaram, coisas que você viu? Acho que o Serginho travou. travou e Ah, voltou. voltou. Na minha família não tinha nenhum empreendedor, né? Meu pai, ele era gerente de uma loja de material de construção, isso influenciou também na minha área de engenharia civil, né? Isso influenciou, porque desde criança, eu vivi dentro de uma loja de material de construção praticamente, né? Mas engenharia eu sempre gostei, desde criança, sempre quis isso, né?
ficava fazendo desenho de casa, de prédio, e a minha mãe falava, nossa, o que você está fazendo? Ah, minha mãe falava, nossa, só estou desenhando isso aí, Olha. e sempre gostei, sempre tive essa vontade. Agora, empreender mesmo, eu comecei a partir da empresa Júnior, é que eu comecei a ter essa vontade mesmo, e eu me inspirava muito nas construtoras, né? Naquela época tinha Mendes Júnior, tinha várias construtoras aí que eu ficava admirado de ver, né? Lá na Ilha Solteira também teve uma vez que a gente foi na hidrelétrica conhecer lá, né? Que lá tem a usina hidrelétrica e lá tem as fotos, né? Do período da obra. O engenheiro explicou como que foi, tudo como que foi feita a obra, eu fiquei admirado com aquilo lá, né? Então eu queria fazer essa área mesmo de construção civil e porque assim, na Ilha Solteira, a maioria das faculdades, principalmente o Unesp, os alunos são formados para CLT, né? A maioria, ali é o seguinte, ou você parte para o CLT ou para a área científica e didática para você dar aula, assim. Então, lá você é muito preparado para, assim, 80% dos meus amigos hoje são CLT ou estão dando aula na faculdade, né? Ou viraram, ou estão para a área científica, né? A área de estudos científicos, na área de engenharia civil. Então, se for analisar hoje, no máximo 20% está empreendendo, assim, né? Tem uma empresa, um CNPJ, né? Então, mas foi nesse aprendizado da faculdade, esse interesse aí que surgiu, que me fez, e essa inspiração pelas grandes construtoras, né, brasileiras, né? E você falou uma coisa, né, Serginho, em vários pontos que eu acho que é o principal. O primeiro, você estava num ambiente que você foi chamado àquilo, né? Você viu ali que era possível, você viu, você falou das grandes construções, das grandes construtoras, né? Vocês chegavam a visitar as construtoras, Serginho? Ou você só pesquisava sobre elas na época? Não, uma construtora que eu fiz estágio não sei se você conhece, existe uma ponte rodoferroviária entre Ubinéia e Aparecida do Taboado, ali no Rio Paraná. Sim. Não sei se Ah, você conhece aquela ponte. Ela é a maior rodoferroviária do mundo. Ela ela passa o trem embaixo, e em cima é a rodovia, né? Eu fiz estágio nas férias. Eu tinha um amigo meu que o pai dele era engenheiro mecânico da Constran. Não sei se você já ouviu falar nessa construtora. Constra. Constran era uma construtora, hoje não existe mais, mas na época era uma construtora muito famosa, assim como a Mendes Júnior. E eu fiz esse estágio lá na época, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu fiz esse estágio nas férias. Então eu ficava de janeiro a março, né? Nas férias de julho eu fazia também. Esse amigo meu que tinha esse pai engenheiro mecânico, ele era engenheiro-chefe da Constran, então ele era o manda-chuva lá. E ele conseguiu colocar eu nesse estágio. Então eu ficava o dia inteirinho lá. Ele passava na minha casa, me pegava, me levava e na volta ele me trazia. Eu ficava lá o dia inteiro. E eu acompanhei essa obra, uma obra de grande vulto, né? E pra você ter uma noção, ali acho que é 3 quilômetros, né, de ponte. E era uma obra que, na época, para a região, foi revolucionária, né? Então foi uma obra assim que me deixou muito assim, como que eu posso dizer assim, a gente pegou gosto mesmo por aquilo, né? E era aquilo que eu queria fazer, assim, né? Que eu queria seguir eu acompanhei a empresa, né? Desde o início. Então, ainda eu peguei mais gosto ainda por esse motivo aí dessa empresa, de eu estar acompanhando essa empresa aí. Foi muito legal, assim. Fiz estágio eu fiz mais ou menos um ano e meio ali, eu fiquei com eles, entendeu? Nossa, Sérgio, você falou um ponto extremamente importante aqui. Eu quero puxar com você a respeito das pessoas que te mentoraram nessa época. Porque às vezes a gente está numa grande empresa, a gente não tem noção como a gente pode ajudar uma pessoa que está chegando. Eu me lembro que foi um engenheiro, senhor Nelson Bueno. Nelson não está aqui, mas se ele assistir, ele sabe o tanto que eu devo a ele. Engenheiro elétrico que me ajudou muito na minha carreira enquanto professora de matemática, minha primeira carreira. E ele me entregava tudo. Aquela pessoa que pegava o carômetro e falava: Ó, você tem que fazer isso, essa demonstração você faz assim, essa fórmula você fez isso. Então, ajuda, pega na mão. Até me Sim, ensinou a falar.
Grazi, não é para mim fazer, é para eu fazer. Sabe aquela pessoa que cuidava? Esse cuidado que o profissional que está ali numa liderança, que está numa diretoria, tem que ter com uma pessoa que está chegando, que não sabe nada, né, Serginho? Porque você não sabia É, nada. Você estava ali não, só novinho, você tinha chegou na... teoria. Hã? Só Só teoria. tinha teoria. E a hora que você entra ali naquele mundo, o que você acha da importância das pessoas que te ajudaram ali, Serginho? Quem foram os teus grandes mentores nesses Ah, momentos? fundamental, né? Um dos meus mentores foi esse engenheiro mecânico, né? O Que era o pai do cara, teu ele amigo. era o pai do meu amigo, ele viajava o mundo inteiro, ele fazia reunião lá na Europa, era Espanha, Holanda, ele falava, se eu não me engano, era 5, 6 línguas fluentes, o cara era um dos melhores. Para você ter uma noção, ele formou no ITA, não sei se você já ouviu falar no ITA, que é a faculdade, acho que a mais difícil de entrar e a mais difícil de sair, né? Ô, Que é Serginho, você sabe em São que José dos Campos, né? o ITA, da minha cidade, acho que tem 3 pessoas que foram pro ITA, uma delas é o Laranja, tem uma entrevista com ela, com ele no meu Sim, canal no YouTube, o antigo. O ITA era maravilhoso, não né? não é? Instituto. E era o sonho de consumo. Então, esse teu mentor era formado lá, falava 6 línguas. Eu Sim. acho que essa coisa de ver, acho não, Serginho, tenho certeza. É possível alguém formar no ITA? É possível. É possível alguém falar 6 línguas? Então, aquele menininho começou a enxergar que era possível. Sim, com certeza. Que que... E era uma influência, né? Era Claro. um padrão de que a gente seguia, né? Falava, não, o cara chegou a esse nível, então eu também posso, né? Então a gente sempre tem isso na cabeça até hoje e, e é possível, né? Desde que a gente se dedique, que a gente pague o preço, né? Para chegar até onde ele chegou. Né? Então, o cara, para chegar num nível desse, numa construtora daquela, que era uma das maiores construtoras do Brasil, cara, é uma inspiração para qualquer profissional, além da engenharia, até, né? Se for Como que ver, né? ele chama, Sérgio? Ai, agora ele chama. Agora eu não lembro, hein? Faz muito tempo, eu não lembro o nome dele. Mas se você lembra uma coisa que ele te ensinou muito na engenharia que você usa até hoje? Obra. Pé na obra. Pé Isso na daí, obra? porque O que significa é, pé na obra, Sérgio? ele ia, onde ele ia na obra, eu estava atrás dele ali. Ele mostrava para mim como que era como que era feita a execução, as inspeções de qualidade, porque ali era uma obra de grande vulto, assim, que você tinha que ficar em cima, né? Você tinha que ficar, o padrão era de alto nível de construtivo, né? Porque nada podia dar errado, né? Imagine uma ponte em cima de um rio de 3 quilômetros, né? Que o trem vai passar embaixo, vai ter rodovia em cima com os carros, então o acompanhamento era muito, como que eu posso dizer, muito em cima, o padrão era muito alto, o nível, né? O nível construtivo era muito alto e de qualidade também. Então eu acompanhava, ele mostrava os testes que eram feitos, as inspeções quando os materiais chegavam, na execução, o acompanhamento, tinha uma plataforma que ficava no meio do rio, que a gente ia de barco até lá, e aí essa plataforma era que dava apoio o pessoal fazer as perfurações, tubulões que ficavam dentro do rio, então você tinha que fazer uma fundação dentro do rio, né? Então, assim, então eu ficava de perto acompanhando, então eu aprendi muita coisa naquele estágio, coisa que eu trago até hoje para minha vida profissional, que eu não esqueço, né? Ah, lembrei o nome dele, chamava Roger Medeiros, lembrei o nome dele. Roger Medeiros, Só engenheiro que Roger. ele infelizmente, eu recebi uma notícia faz uns 5, 6 anos atrás que ele faleceu, coitado. Ele estava fazendo uma obra lá no Pará, porque ele não parava. Ó, pra você ter uma noção, ele tinha morado em Manaus, ele tinha morado no Iraque, ele fez aquela obra no Iraque lá, uma obra de grande vulto lá. Ele fez uma obra nos Estados Unidos. Então, aonde que a Constran ia, ele ia, porque ele era o chefe, né? Ele era o chefe do setor lá. Só que hoje ele faleceu, acho que faz uns 5, 6 anos, eu fiquei sabendo. Ele estava trabalhando numa obra lá no Pará, acho que era uma barragem, se eu não me engano. Ô, Serginho, mas você vê que vamos trazer. Parece que a gente está falando de engenharia, mas a gente está falando de vida, né? O Roger estava ali, ele cuidou de você, você disse pé na obra.
ele te mostrou na prática como faz. O maior desafio hoje, quando chega um trainee, uma pessoa, um estagiário, é o cara que está lá em cima, descer no nível dele e pegar na mão e ensinar, que é uma coisa que a gente fala muito. Sim. Você, líder, tem hora que você deve ser o gestor, a regra que é essa. Tem hora que você tem que ser o coach. E agora, Serginho, o que nós podemos fazer com isso que você me trouxe? E na grande parte do tempo, você tem que ser o professor, aquele que pega na mão e ensina. E Certo. ele transformou sua vida, né, Sérgio? Ele pegou na mão Com mesmo, ele foi um certeza. grande mentor. Foi um mentor. Além dele, também os professores da Unesp, da Ilha Solteira, também alguns que até hoje eu tenho contato com eles e a gente sempre está trocando ideias, sempre está Até trocando hoje. informação. Isso é muito importante, a gente ter esse contato. São meus amigos até hoje. Eu já fiz várias obras em parceria com Que eles, tá? legal. É bem legal. Inclusive o mestrado que eu fiz na área de estruturas Você fez foi um lá, Serginho? professor. Eu fiz lá na Ilha Solteira mesmo, na Unesp, o professor que me convidou, né, para fazer, ele foi o meu orientador na época, e aí ele falou, não, vamos fazer, tal, vai ser legal para o seu currículo, e você vai aprofundar mais nessa área, né, que eu sempre gostei de cálculo estrutural, né, essa parte de estruturas, né, e então eu fiz um mestrado com ele, então assim, eles estão sempre sendo base, assim, e até hoje eu tenho contato com eles, que isso que é legal, né? Você ter contato com seus mestres, né? Qualquer dúvida que você tem, às vezes, uma coisa que às vezes você não consegue ter uma solução, você tem o teu conselheiro ali, né? Que é um cara o cara é PhD, né, na área dele, né? Então é muito importante ter esse contato, assim, para a vida toda, né? Ô, Sérgio, você falando de Ilha Solteira, me veio uma história que não tem nada a ver com a nossa live, mas acredito que vale eu contar, que é uma história interessante. Eu tive um dos meus alunos, e para quem está assistindo aqui e não sabe, me conheceu na Inspiração, eu dei aula de matemática há 20 anos, fiz uma transição em 2019, e um dos meus alunos, ó, eu tô aqui, eu tô hospedada aqui na casa do Marcos Escobar. O Marcos vai falar de economia com a gente aqui, ó. Ah, que Né, legal. Marcos? E aí, Marcos? É o Tudo bom? economista. Tô Aí aqui, ó. sim, Ó, se isso eu é falar bom, que o hein? dólar vai subir, você vende, viu? Ei, Olha lá, ó. Se falar que o dólar ah, vai subir, Não é o compra, cara. não compra não, porque eu para acho mim, que é o contrário, viu? para Hã? mim não é bom essa notícia, não, que o dólar vai subir. Você importa? Construtor? Construtor? É, construtora, aço, dólar, ó, que legal. Socorro. Tá subindo tudo, né? É, brinquedo. Não é brinquedo, Foi um não. prazer, hein? Prazer, hein, meu amigo, Marcos. É isso aí, a gente. O brasileiro é igual corintiano, gosta de apanhar, rapaz. E tamo, Ei, nem me fala em Corinthians, hein, rapaz? Tá até E a gente, desanimador, é igual, hein? cara, sofre, a gente só sofre demais, né? Ó, acordou falando do Rogério Gabriel, porque falou que se formou na Unicamp. O Marcos também fez pós-graduação na Unicamp. Agora você está falando da ilha, né? A sim. importância. E é solteira? O Serginho é formado na ilha. Ah, A você gente fez está o quê falando lá? da Engenharia o carreira quê? civil. Ah, uma bela. Tem um amigão meu que é o presidente da Auren, é formado lá, da Auren Energia, né? Do Grupo Votorantim Energia. É uma bela É, lá tem, da. lá tem engenharia elétrica, mecânica, civil e agronomia, né? Agora tem um professor meu que dá aula lá. Fez mestrado É, comigo lá. É. mas ela é da área da engenharia elétrica, né? Ele é matemático, engenharia, mas eu acho que ele está na engenharia elétrica. Eu não sei exatamente qual engenharia que ele está dando aula, mas ele tem doutorado em Eu, matemática. eu conheço bastante gente lá, né? Assim, mais da área da engenharia civil e matemática também eu conheço, né? Porque parece que a gente está falando de. Mas está tudo ligado. Porque a história que Vou atrapalhar vocês, não. Vai que eu tenho uma reunião agora. Tchau, tchau, Marcos. Falou, Eu vou lá Marcos. para seu Foi um contato. prazer, hein? Nem batemos um papo aí. Prazer, meu Opa, amigo. Tudo de bom, tá? Um obrigado. abraço. O Serginho, o Marcos falando, né? A gente está falando da Unicamp. Esse meu aluno, ele estava fazendo faculdade em Ilha Solteira, no mestrado, já. E ele pesquisava fluidos. Um hospital no Canadá tinha necessidade de uma pessoa que fosse especialista em fluidos para analisar o aneurisma cerebral. Olha que coisa maluca. E
o maior especialista do mundo em fluidos de ar-condicionado, que não tem nada a ver com o cérebro. Sim. Era de Ilha, e esse meu aluno teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e eles mapearam, chegaram num modelo mental, um modelo que dava precisão para o médico, opera ou não opera. Quer dizer, um engenheiro mecânico trazendo vida através do estudo dos fluidos. Olha que coisa maluca. Que legal. Porque eu tô falando, a gente está falando de engenharia, mas, gente, tudo na vida é matemática. A gente está falando de papo de empreendedor, mas eu acredito que seja bom a gente fazer esse gancho. A base da psicanálise é Bion. E Bion é derivada integral. Quem sabe derivada integral, Serginho? Quem fez matemática ou engenharia? Então, assim, o mundo é matemática. A importância da gente se dedicar também a isso, sabe? Ao estudo, a simetria, beleza. Uma obra é toda matemática, se você errar um cálculo. Você me fez recordar disso, me trouxe um parênteses aqui. A importância da gente olhar para isso. E você vê a importância da engenharia em tudo, né? Tudo que você vê é engenharia. Um exemplo, você está falando aí de medicina. O que seria do médico sem os aparelhos que ele tem para operar, para fazer exame? Esses aparelhos foram... É engenharia. Né? Quando o papel que foi esse meu aluno veio, que ele contou que estava fazendo essa pesquisa, tudo, a gente ficou assim, alucinado com tudo que ele falou, porque a gente, como que conseguiu, né? Olha que junção. Então, tudo está interligado. Quando a gente está falando de uma... Aqui, nossa, eu sou bem recebida. Olha a Jana aqui, falando... A mulher do Marcos. Olá. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha lá. Eu arrumei uma parceira de trabalho hoje aqui no meu escritório. Estou no escritório, ó. Aí, ó. A gente sempre trabalha sozinha, né? Agora hoje tem uma companhia, muito boa companhia. Aí sim, ó. Aí é bom, hein? Trocar umas ideias aí. Tamo junto sempre. Aí. Tudo na vida está interligado, né? Obrigada. Um prazer, viu? Tudo na vida está interligado. Ô, Serginho, e a gente está falando, né, da engenharia, da faculdade para cá. Fala pra gente qual foi o seu maior desafio nesse empreendedorismo? De um menino que era filho do gerente da loja de material de construção. Como chama seu pai, Serginho? Lourenço. Oresto. Lourenço o nome dele. Lourenço. Se inspirou dentro da empresa Júnior e começou aí, né, uma empresa, já tinha um nome. Conta pra gente qual foi o seu maior desafio nesse caminho. O maior desafio é o início, né? O começo é o mais difícil, assim, né? Ninguém te conhece, você acabou de se formar, você acabou de montar uma empresa e o maior desafio é o início. Eu achei que o início foi o mais complexo aí. E aí depois, é lógico, conforme você vai indo, você vai passando os anos, você vai ficando mais conhecido e você vai mostrando o seu trabalho, o pessoal vai gostando, vai indicando, né? Aí você vai adquirindo mais clientes. Então, para mim, o mais difícil foi o início. Eu acho que a maioria, 90% ou mais dos empreendedores é o começo, né? A questão também de você ter um dinheiro inicial para você iniciar também, né? A parte financeira inicial também é complicada, né? Porque você se forma na faculdade, você monta uma empresa, mas você não tem nenhum cliente, você não tem dinheiro para investir, né? No começo. Então, eu acho que... Espera só um minuto, você tá ouvindo um barulho? Deixa eu... A Jana foi pedir para parar um pouquinho, porque o moço está cortando as árvores aqui. E só um minutinho, ele parou. O desafio é o começo, dinheiro, né, Serginho? Como começar? Como não tem dinheiro, como você começa? Por isso que tantos empreendedores param, né? Eu comecei com o DP. Dinheiro do pai. Eu ia perguntar, o que é DP? Dinheiro do pai. O seu Lourenço, DP, dinheiro do pai? Aí você pega um dinheiro emprestado lá no começo do pai e monta aí o escritório, a empresa, e aí você vai para a batalha, né? Vai tentar começar a fazer um marketing, começar a mostrar o seu trabalho. No comecinho, eu ia de porta em porta, levando cartão, e naquela época, assim, a internet não é o que é hoje, né? Em 2001 não é esse
esse marketing digital que a gente tem hoje, naquela época praticamente não existia. Então você tinha que fazer, a gente fazia propaganda em jornal, fazia propaganda em revista, panfleto em semáforo, cartão de porta em porta. O meu pai, como ele era gerente de uma loja, ele também distribuía os cartões para os clientes. Então O começando seu assim, entendeu? Lourenço ajudou muito aqui agora também, essa Ajudou, coisa do pai acreditar, né? Ele também tem, distribuía tem. cartão para você, Serginho? Distribuía cartão, comentava, né, com os clientes dele, né, que se precisasse de uma construtora ou se precisasse fazer os projetos também que a gente fazia. Então, foi fazendo esse boca a boca aí, que foi muito importante no começo, né? Até você tracionar, até você começar a tracionar e começar o carro sair da inércia, você tem que fazer esse trabalho aí, a gente fala, tem que queimar a sola do sapato, né? Queimar a sola do sapato. Como diz a minha amiga Silmara, a Silmara do Sim. Cristóvão, ela teve aqui na nossa live, os dois também. Silmara fala: quem vê hoje acho que é fácil. Não foi fácil, não é fácil para ninguém, né? A gente tá Não é. O sempre começo é naquele difícil. desafio diário. Não, Tudo. E vai ser todo dia, né, vai Sérgio? ser. Vai ser. O começo é difícil para todo mundo. Não é nada, nada vem de graça, nada vem. É você que tem que botar sua cara lá e ir para cima, entendeu? E outra, quando você se forma, você monta uma empresa, você tá com, igual a gente brinca, né? Tá com a faca no dente e o sangue nos olhos, tá com aquela disposição, aquela vontade de começar a mostrar serviço e colocar o que você aprendeu, a disposição que você tem, e aí você contamina também as pessoas que estão com você, e aí vai, entendeu? Você falou se contaminar o outro, que é essa energia, né? De realização, Exato. de fazer acontecer. Tá ali o Serginho, que é a prova viva, que em 2001, 2001, né, Serginho? Começou 2001. a empresa 2001. e dentro da empresa Júnior. E tem uma coisa que você fala, Serginho, que me deixou muito impactada quando você falou do nome. Você falou, é uma homenagem. Então, você honrou a construção, você honrou a engenharia, você honrou seu pai, sua mãe que estava ali, você falou dos dois aqui. E Ilha Sim. Solteira, que era a cidade onde você estava ali dentro. Então, a gente lembrar das pessoas que nos ajudarem, foi o que você disse. Eu tenho Exato. conselheiros até hoje, onde eu ligo para o professor que ele pode me ajudar. A gente saber que a gente tem que pedir ajuda também, essa humildade, né, Serginho? Sim, sim. Não, e é fundamental isso daí. A gente nunca sabe tudo, né? Não sabe A nada. verdade é essa. A pessoa o dia que a pessoa achar que ela sabe tudo, ela tá fadada ao fracasso. Com certeza. Olha, Serginho, eu adoro a quarta-feira de manhã, nos nossos papos aqui de empreendedor. A gente ouve tanta história. Cada dia, assim, é uma história nova, um momento novo. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que conta a carreira desde a faculdade, né? A gente focou aqui na faculdade, Sim. na empresa Júnior. E isso é para provar que a gente. Olha quantos insights você pode ter aqui. Se você tem uma pessoa e você é o diretor de uma empresa, tem uma pessoa, ajuda essa pessoa. Eu brinco que eu devo tudo ao Nelson Bueno que foi lá. Você falou, né, do Roger. Tanto que essas pessoas foram importantes para ajudar. Quanta gente a gente pode ajudar? E o empreendedorismo, para mim, Serginho, é o único caminho para a gente curar o mundo. As empresas curam o mundo. Com certeza, né? A gente é a motriz, né? A motriz do nosso país, do mundo, né? É o Não tem. empreendedorismo. São as empresas, né? Não tem como, né? Hoje o progresso de uma nação é devido às empresas hoje, não tem como, né? A economia do mundo, do país é movido através das empresas, né? Não tem como, Não né? tem Ser de como. outra forma, E quando a né? gente Então, assim, então aí você falou essa questão aí, né, da gente ter isso daí, né, a questão de a gente estar sempre aprendendo, isso é muito importante, porque as coisas vão mudando, né? Então, igual eu comentei, porque aí você vai falar, mas por que que se você não aprender, não ter humildade e questionar e ter sempre um conselheiro a seu dispor aí para tirar essas dúvidas, é porque se você não estiver sempre aprendendo e sempre evoluindo e sempre inovando, você vai ficar para trás, entendeu? Se a sua empresa não estiver sempre inovando, sempre aprimorando, buscando as tendências do mercado, você vai ficar para trás e aí você vai ser engolido pela concorrência. Então, você tem que estar sempre aprendendo, não tem como, né?
Todo dia novo, né? É Serginho, questão de sobrevivência, é questão de sobrevivência, tem que estar sempre aprendendo. Você não pode ficar parado no tempo que você é engolido pela concorrência. Hoje é assim. Esse mundo global que a gente vive, não tem como, entendeu? todos os dias se fazendo novo. Exatamente. Serginho, foi muito bom ouvir tua história. Quantas lições a gente tem aqui. E a gente sempre encerra a live com 3 perguntas. A primeira é: o que você acha que é mais importante para a vida pessoal do empreendedor? Para a vida pessoal, eu acho que é a saúde física, né? Você tem que ter, né? A mental, você tem que ter uma mente focada, uma mente limpa, tranquila. A parte espiritual é muito importante, tá? O empreendedor, a gente está sempre tem sempre esse contato com Deus, está sempre, independentemente da religião, né? A gente tem que ter esse lado espiritual muito aflorado, né? Eu acho muito importante. E a família, que é a base de tudo, é o alicerce, né? A família é o alicerce, né? E você tem que estar muito embasado que ela é muito importante para esse nosso caminho de empreendedor, né? Até o Serginho tem uma baterista aí, né, Serginho? Como que ela chama, Sim, a pequenininha? Raíssa é minha filha, ela tem 10 anos, né? Não sei se eu sou baterista, né, nas horas vagas aí, viu? Se precisar de um baterista aí, pode Só chamar. contratar. E a Raíssa é a mini baterista. É a mini baterista. A gente toca rock, toca pop, se você precisar aí. Olha lá, ó. Esse é o segredo. Qual que é o ponto principal, Serginho, para os relacionamentos do empreendedor? Seja com as pessoas que estão ali na obra, porque, né, pera, quantas pessoas a gente se relaciona? Seja Sim. com as pessoas que estão comprando de você, o que é o ponto principal para os relacionamentos? Eu acho que para o empreendedor, eu acredito que o apoio, a gente precisa de um apoio aí, né? Os elementos importantes aí que você comentou. Eu acho que tem 3 pilares fundamentais aí, né? É o cliente, né? Sem o cliente o negócio não está fadado ao fracasso. Tem que ter clientes, né? Então a gente foca muito no cliente. A parceria de negócios, né? A gente tem essas parcerias que é fundamental, que são os fornecedores, os arquitetos, engenheiros, os corretores, imobiliários, investidores, outras empresas, né? Os colaboradores, né? Então a gente tem que ter um time, né? Um time A, né? De preferência um time A, que é a força motriz, né? É a engrenagem da empresa, é os colaboradores, né? Então a gente tem que ter um time aí, e um time de primeira, que está sempre, igual eu te falei, sempre em sintonia com a empresa, com a cultura da empresa. Então é fundamental também os colaboradores. Então, eu acho que esses 3 pilares, cliente, parcerias de negócios, né, e colaboradores. Para alimentar esses 3 pilares, o que tem que ter entre você e eles? Tem que ter, tem que estar sempre igual eu falei dos conselheiros, tá sempre conversando. Os clientes a gente tem que estar sempre conversando com eles, né, explicando, né, entendendo a dor deles, né, porque o cliente, a gente tem que entender a dor dele, né, e como a gente pode sanar essa dor e transformar em satisfação, né. Então é importante isso aí. Serginho, e qual que é o ponto principal para o negócio se sustentar? Para se sustentar, tem muitos fatores. Na construção civil são muitos. Mas São escolhe muitos. um que você acha que é o mais importante para o empreendedor, para o negócio. O mais importante para o negócio, eu acho que é a parte para a construção civil. Eu vou falar de mim, tá? Da minha área, que é a construção civil. É difícil eu falar uma, são várias, né? Mas eu acredito que é o planejamento, né? A gestão, o controle financeiro, né? Esse controle, porque obra, eu não sei se você já fez obra, se você já construiu para você, mas a gente tem que ter um controle financeiro muito, como que eu posso dizer, muito forte, assim, tá acompanhando, né, com indicadores, né, e a gestão, o planejamento, quando a gente pega uma obra para executar, a gente tem que planejar ela desde do terreno, que a gente nem tem ainda a planta, né, o projeto, e planejar a partir do projeto até a entrega das chaves, né, então,
Na minha área, é o planejamento e o financeiro, que a gente tem que ter um controle, fluxo de caixa, né, um controle de entrada, de saída, né, e a questão de estar sempre com os indicadores na mão para que, com aquela verba que a gente tem em mãos, a gente consiga entregar a obra e com êxito e também pensando na satisfação do cliente. Serginho, você sabe que isso a base de toda empresa, o planejamento. Parece que é só. Não. Às vezes a gente fala, né? Você tem que gastar mais tempo no planejamento do que na execução. E às vezes a pessoa só executa e não tem planejamento. E aí é onde você trouxe um ponto principal. Sim. E a gente estava falando, tem uma outra live aqui com o engenheiro Marco Aurélio, que eu sou apaixonado. Marco Aurélio faz grandes obras. A gente falou de liderança com o Marco. E a gente estava falando sobre, às vezes começa uma obra no ano, dali 3 anos, aquilo já está outro. Se você não tiver essa previsão que as coisas vão acontecer, Sim. Então, essa parte do financeiro também é extremamente importante. Serginho, você tem que estar sempre antecipando, né? Você tem que estar sempre antecipando as etapas para você não correr risco de furar o orçamento, o planejamento, entendeu? O cronograma. Porque a gente tem um cronograma físico-financeiro para seguir, né? Umas planilhas, né? A gente tem. Às vezes o cliente vai fazer financiamento, então a gente tem que estar seguindo o que foi planejado, o que foi elaborado para que no final dê tudo certo, né? Que a obra seja concluída com êxito e com satisfação, né? Esse é o desafio, né, Serginho? Você falou tudo, Com certeza. planejamento. Sim. Serginho, muitíssimo obrigado pelo nosso papo. Espero que a gente possa estar ajudando as pessoas, que é o nosso propósito aqui, construir um mundo melhor para pessoas melhores. E eu acredito que a sua história, a minha história, a história de todo o ser humano está interligado e é nossa função aqui realmente servir ao mundo. E o Papo de Empreendedor, a gente está aqui servindo ao mundo, todas as pessoas que estão aqui, a gente está aqui de forma voluntária, né, Serginho, entregando aqui o nosso melhor, trazendo a nossa experiência, cada um de uma área, essa é a riqueza da vida, que está tudo interligado. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar sistêmico para o negócio com o Beraldo. E a gente está sempre aqui, assim, para servir. Muito obrigada, Serginho, por ter aceito esse convite e seguimos juntos. Vamos tirar uma foto. Grazi, vamos tirar. Grazi, eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar aí com você nesse papo. O papo foi muito legal, muito prazeroso aí estar com você. E aí, fico à disposição, né, para quem precisar aí da nossa empresa, dos nossos trabalhos, nossos serviços aí de engenharia e construção. Ficamos à disposição aí, tá? E seguimos juntos. Sempre. Sorria, Serginho, vamos tirar a foto. Até quarta, pessoal, às 8. Obrigado, Serginho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.